melhores jogos desse ano. A gente fez um vídeo detalhado comentando os principais lançamentos do ano, mês por mês, lá no canal do Arena Americana. Se você quiser conferir, link na descrição. E você ainda vai poder conferir cantos nunca vistos da nossa casa. E agora para os nossos melhores do ano. Lembrando que essa lista é estritamente pessoal, então cada um vai ter a sua diferente. E eu tenho certeza que no que a gente escolheu vai ter muita coisa que vai surpreender você. Você, não a mim. Você tá olhando para a lista agora, Nilson? Eu conheço a lista. Número 5. Começando agora com a nossa quinta posição, é um jogo que tem um conceito sensacional. Eu tô falando de Rocket League. É um jogo que mistura futebol com carro, não tava no radar de ninguém quando ele foi lançado, mas acabou ganhando a premiação de melhor jogo indie do ano no Video Game Awards. E uma coisa que muita gente não sabe é que o Rocket League é uma continuação. Sim, teve um jogo de futebol de carro desenvolvido pelas mesmas pessoas que veio antes. O nome dele era Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. Pro PS3 eu nem precisei ler isso, só que não. Com esse nome não ia fazer sucesso nunca, né? Por isso que ninguém nunca ouviu falar. Você nunca ouviu falar dele, mas ele foi o precursor do Rocket League, e isso é só uma testemunha da resiliência e da persistência dos desenvolvedores, que sabiam que tinham um conceito interessante na mão e persistiram até o treco funcionar. Até eles aprenderem a dar nome pro jogo. E o Rocket League é um sucesso agora. Vai, volta a bola pro yeah! Número 4. Em quarto lugar, Super Mario Maker, o lançamento do Nintendo Wii U, que permite que você faça fases para os jogos do Mario e compartilhe na internet. Esse não é um conceito totalmente novo, já existiam outras ferramentas que permitiam com que os jogadores pudessem criar fases, só que elas não eram oficiais. Você deve conhecer o caso do Mario, já deve ter ouvido falar do Lunar Magic, que era uma ferramenta que permitia que os jogadores construíssem essas fases, mas aí a Nintendo veio e lançou a dela mesma. E o jogo trouxe para a franquia do Mario novos elementos que nunca fizeram parte da história do jogo, porque agora tem a criatividade dos jogadores. Então agora a gente tem, por exemplo, puzzle, que nunca tinha havido em nenhum jogo do Mario antes. Trollada também. Edu que o diga. Procure Trollândia, a fase do leão, tá? Número 3. Na terceira posição, Undertale. Não tem como passar o ano sem falar desse jogo. É um jogo no estilo JRPG, de RPG japonês, aquela coisa de turno que você luta com monstros em lutas aleatórias e tal. Só que é um jogo de RPG que olhou pros jogos de RPG e meio que construiu uma metalinguagem em cima das coisas que já existiam. É um jogo com uma história muito cativante, mas também é um jogo sobre jogos. Tem uma história de background no jogo que é legal também, mas o mais interessante é como as dinâmicas do jogo ocorrem. Por exemplo, ele permite que você resolva todos os conflitos pacificamente. Em vez de lutar com o oponente como você lutaria normalmente no RPG tradicional, você pode conversar com o oponente, entender esse oponente, fazer amizade, endereçar as necessidades dele e deixar ele embora sem conflito nenhum. Por exemplo, teve uma vez que eu encontrei um monstro que queria ser comediante, mas ninguém ria das piadas dele. Aí você ria dele, ele achava legal e deixava você embora. Esse monstro casou com você? É uma metáfora pro meu casamento, exatamente, Nilson. Posso dar um spoiler? Não dá spoiler. Fala, o que o que Leão tem? jogou e ele teve que matar o monstro e o Leão ficou muito... Essa é outra coisa do jogo. A história dele toca umas cordas do seu coração. Eu nunca vi o Leão tá? Aparentemente, quando você joga o jogo, tem ninjas cortando cebolas escondidos pela sala. É alguma coisa que acontece. A história é muito triste também, tá? Ou alegre. Depende do seu ponto de vista. O Leão, a gente tava voando, ele me acordou pra contar. Foi no avião. Eu tava jogando no notebook. Número 2. Em segundo lugar, StarCraft 2, Legacy of the Void, o final da trilogia da Blizzard do StarCraft 2, o jogo mais esperado aqui em casa, como você pode ver pelas caras que o Leão está fazendo no vídeo. Eu achei que estivesse cobrindo com uma imagem, mas não dá pra resistir a esse sorriso. Então, eu ouvi tanto falar desse jogo, e o que ele tem de novo? Ele tem novas unidades, e a conclusão, finalmente, da história de StarCraft 2, que estava demorando 16 anos para ser lançada. É a história dos Protoss, tá? O último capítulo dessa ópera espacial chamada StarCraft. A gente descobre o que acontece com os Protoss e a batalha final com Amon. E tem a Kerrigan. E tem a Kerrigan que tá ali atrás, ó. Esse jogo é uma escolha pessoal minha. Apesar dele não ter recebido muito destaque, porque ele foi lançado no mesmo dia do Tomb Raider e do Fallout 4, é o fim de uma trilogia que eu tenho jogado há muito tempo, de uma série que eu tenho jogado desde 99. Eu espero muito pelo fim dessa história. Finalmente a gente viu. O jogo é incrível. E vem StarCraft 3 agora. Então, por favor, vai demorar muito, droga. Eu conheço a Blizzard. Número
Que jogo levou o nosso título de melhor jogo do ano? Eu acho que muita gente pôde antecipar isso. E esse jogo é Bloodborne, dos mesmos desenvolvedores de Dark Souls, só que eles criaram uma nova franquia para ser exclusiva da Sony e tal. Mas a gameplay é muito parecida com Dark Souls e o mesmo nível de dificuldade, eu tenho que dizer. Só que dessa vez eles trouxeram toda a experiência desse jogo de sobrevivência de terror para uma atmosfera gótica, meio leste europeu, meio vitoriana, uma coisa muito interessante e macabra. E é aquele jogo que consegue gerar aquele sentimento em você de eu posso morrer a qualquer momento. Eu achei que era eu sou um perdedor. É porque você morre o tempo inteiro mesmo. É assim que o jogo faz isso, tá? Te dá humildade. Exatamente. O jogo é demais, não tem como eu falar mais bem, melhor, eu não sei qual o português para isso, desse jogo. E esse é um jogo que fala pro coração do Leon, que é um jogo de morre, morre, tenta de novo. O estilo de jogo do qual eu gosto. Tipo a vida. Você não morre e tenta de novo. Na vida você morre e você não tem. Esquece que eu Não falei. tem nada a ver com a vida. E esses foram os jogos do ano, na nossa opinião. Obviamente, eles endereçam o nosso gosto, então cada um vai ter uma lista diferente. Mas antes da gente ir embora, eu tenho que fazer uma menção honrosa. E ela envolve Nilce. Por favor, Nilce, por favor. Era pra virar o outro lado, Nils. Esse daqui é o Sony PSP, lançado em 2004. Por que a gente tá trazendo o PSP pra vocês? É o seguinte, ele foi lançado em 2004, descontinuado em 2014 e teve 10 anos de vida útil aí pela Sony. Mas foi só nesse ano, em outubro desse ano mais especificamente, que ele recebeu o último lançamento oficial pra ele. Esse jogo é Legend of Heroes Trails in the Sky Second Chapter. Que nome, né? É pra matar mesmo. É o segundo jogo de uma trilogia que chegou ao ocidente em 2015. Ele foi lançado originalmente no Japão em 2007, só que todo o processo de localização dele passou por um drama de depressão e suicídio das pessoas envolvidas nele. É uma coisa meio pesada, mas ele finalmente chegou pra gente e como não tem mais nenhum outro lançamento programado pro PSP e provavelmente o terceiro jogo dessa trilogia não vai ser lançado pro PSP, provavelmente só deve sair para PC e para Vita se a gente der alguma sorte aqui no ocidente. Esse agora é o último jogo oficial do PSP, que para vocês que não sabem, por muito tempo foi o único sistema de videogame que eu tive quando eu não tinha um PC para jogar jogo e não tinha nenhum console da nova geração da época, que era o PS3 e o Xbox 360. Esse videogame foi tão importante até para a história desse canal, porque o primeiro vídeo que eu fiz foi exatamente de um jogo de PSP. O primeiro vídeo do Coisa de Nerd foi sobre o Dracula X Chronicles. Vocês podem voltar aí e verem o meu review. Foi péssimo o negócio. A gente usou até para conversar via Skype quando eu tava na Alemanha. Exatamente. Então eu queria tomar esse momento aqui para dar o nosso adeus oficial pro nosso amigo PlayStation Portable. Não tem mais jogos novos saindo para ele, então oficialmente ele vira um sistema de legado, um sistema retrô, porque não tem nada novo mais no mercado. Meu amigo, você teve uma vida muito boa, você mandou muito bem, você é o meu portátil favorito. 3DS tá lá dentro, ele não tá ouvindo isso, pode ficar tranquilo. Então, esse é o nosso top 5 desse ano. Clique aí no link na descrição para poder ver a gente comentando os principais lançamentos do ano, mês por mês. De repente a gente falou lá de um jogo que você curtiu, do jogo que você tá jogando agora. Link na descrição, faça isso agora, não deixe de conferir. Joinha aí, galera, faça isso porque é muito importante. Foram vídeos que tomaram muito do nosso tempo, tanto esse quanto o lá do Arena Americanas, para poder trazer para vocês as coisas que a gente mais curtiu nesse ano. Se inscreva no canal se você não tá inscrito ainda, clica aí no link. Até mais, galera, tchau!